Bom dia. Vou meditar na palavra de Deus. Lucas 15. Vamos ler aqui. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus estava ensinando, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, né? Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, nessa palavra, né, desses fariseus e desses mestres da lei, a gente pode tirar uma conclusão já importante, um ensinamento para nós. Eles diziam, Jesus recebe e come com pecadores. Agora, a pergunta que não quer calar é essa. Quem são os pecadores? Jesus sempre tentou mostrar para eles, desde o início, que eles também eram pecadores. Mas eles não se consideravam pecadores. Jesus mandou João Batista vir antes dele para nivelá-los, para colocar todos no mesmo nível e mostrar que todos precisavam de graça, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Quando eles iam para se batizar, né, por João Batista, antes de Jesus se manifestar, João Batista, usado pelo Espírito Santo, falava para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não fique dizendo entre vocês, nós temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer suscitar dessas pedras filhos para Abraão. Produzir frutos que demonstram verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque eles, os fariseus, os publicanos, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles não tinham arrependimento porque eles não achavam que eles tinham pecado. Então, produzir frutos que demonstram o verdadeiro arrependimento não era simplesmente fazer boas obras. Não é isso. Significa que você tem que mostrar que realmente você reconhece que você é um pecador. Porque se fosse produzir bons frutos para salvação, boas obras para ser salvo, não seria pela graça, seria por obras. Quando ele está falando de bons frutos aqui, ele está dizendo que vocês têm que mostrar que realmente vocês estão arrependidos. Mas como que eu mostro que eu estou arrependido? Quando eu reconheço que eu tenho pecado. Vocês não reconhecem que vocês são pecadores. Então, por que vocês acham que vocês não são pecadores? Porque vocês acham-se uma raça especial, um tipo de gente diferente por ser filho de Abraão. Vocês acham que vocês são superiores, que vocês são melhores que os outros. Ele disse, não fique dizendo entre vocês, nós temos por pai Abraão, porque Deus não está olhando isso. Ele disse lá em Romanos, né, através do apóstolo Paulo, Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado e disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo sequer. Então, Deus mandou João Batista nivelar o coração de todo mundo, colocar todo mundo no mesmo nível. Todos pecaram, não existe nenhum justo sequer. Todos precisam ter essa consciência de pecado. Essa consciência de pecado é que vai te conduzir a Jesus, ao Salvador. É essa consciência de que todos somos pecadores é que nos torna humildes para buscar alguém que nos salve, a graça de Deus. Então os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, nunca iriam procurar a salvação porque eles não achavam que eles tinham pecado. Por isso que João Batista disse, produzir frutos que demonstrem o verdadeiro arrependimento. Porque vocês não estão arrependidos, porque vocês não acham que vocês são pecadores. Então, para haver uma salvação genuína,
Primeiro, você precisa entender que você também peca. Mas enquanto você se acha superior aos outros e que você é mais santo que os outros, você nunca vai produzir arrependimento verdadeiro. Por eles serem conhecedores da lei, por eles serem praticantes da lei, eles achavam que eles estavam num nível superior ao dos outros. Que eles eram santos e pecadores eram os outros. Gente, isso aqui serve para nós. Tem muita gente que entra no Evangelho, que se converte a Jesus, que faz a obra de Deus, que participa de ministérios, disso, daquilo, e começa a ter essa sensação de agora eu sou o santo, pecadores são os outros. E eles diziam, ele come com pecadores, como se eles não fossem pecadores. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Cuidado, ele falava isso para os discípulos dele, por quê? Porque os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, eram as pessoas que serviam a Deus. Agora, os próximos que serviriam a Deus seriam os discípulos de Jesus, né? Então, ele falou, olha, vocês também vão ensinar a palavra, vocês vão fazer discípulos. Cuidado para vocês não irem pelo mesmo caminho dos fariseus, de chegar num nível de achar que vocês não são mais pecadores, de achar que vocês são superiores aos outros, que vocês não precisam mais de graça e de misericórdia, que pecadores são os outros, não vocês, de se acharem melhores e superiores aos outros. Cuidado com isso, porque essa é uma tentação enorme para pessoas que trabalham para Deus. Então, o coração deles ainda não estava nivelado. Eles não achavam que eles eram iguais aos outros. Eles achavam que eles eram superiores. Daí nós vemos por que Jesus era rígido, né? Jesus falou, olha, a pregação de Jesus para eles era essa. Vocês ouviram o que disseram os antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se você ofender o seu irmão, se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Jesus estava querendo nivelar eles, mostrar para eles, olha, vocês falam mal dos assassinos, mas vocês também cometem homicídio quando vocês odeiam, quando vocês ofendem. Vocês falam mal dos adúlteros, vocês matam os adúlteros, mas vocês também são adúlteros. Porque não precisa praticar o adultério, você deseja no coração, então você também peca. Então, Jesus estava nivelando eles, ou tipo sacudindo, você também é pecador, você é tão pecador quanto eles. Mas eles não achavam que eles não eram. Cuidado para você também não cair nessa bobagem de achar que só porque você agora está servindo a Deus, você está na obra de Deus, você agora não é mais pecador. Os outros são, você não. Você não se mistura com essa gentalha, né? Então eles falavam, Jesus se mistura com a gentalha dos pecadores. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Você já ouviu essa música? Tem uma música que diz assim, que deixa as 99 e vai me buscar? Tá, essa música é legal, é interessante. Realmente, Jesus deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu.
Mas essa parábola não está falando disso, não. Essa parábola aqui Jesus está sendo irônico. Isso aqui chama ironia retórica. Jesus está sendo irônico com os fariseus. Porque ele disse aqui, mais alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus estava sendo irônico. Isso aqui não é uma afirmação, isso é uma ironia. Por que ironia? Porque a Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer. Então, como que Jesus vai dizer que não tem prazer nos justos, se não existem justos? Jesus estava sendo irônico com os fariseus. Justos que não precisam de arrependimento? Aonde? Onde existem esses justos que não precisam de arrependimento? Na verdade, não é uma ovelha que se perdeu. As 100 estavam perdidas. Só que uma ovelha se arrependeu, a reconheceu, né? Ela reconheceu. Dentre as 100, ela é a única que reconheceu que era pecadora. Agora, as 99 achavam que não eram pecadores. E o pastor foi atrás da que reconheceu que era pecador. Então, ele deixou as 99, não é porque ele não amava as 99. É porque as 99 não o amavam. Não precisavam dele. Porque já se consideravam justas. Ele falou, deixa as 99. Por que Jesus ia deixar as 99? Não. Ele deixou porque essas 99 não viam em Jesus um motivo de alegria. Tipo, eu não preciso de você, não preciso de Salvador, eu não sou pecador. Agora Jesus foi atrás daquele que considerava-se pecador. Daquele que se perdeu, mas na verdade todos eram perdidos. Não há um justo sequer. Isso era uma ironia. Isso era uma ironia de Jesus para os fariseus. Vocês não precisam de arrependimento, né? Vocês são justos. Eu estou atrás de quem não se considera justo. Eu estou atrás de pessoas que não se achem santos. Agora, quem se acha santo não precisa de mim. Por isso que o céu se alegra mais com a ovelha que se arrepende do que com as 99 que não precisam de arrependimento. Por quê? Porque as 99 acham que não precisam de salvação, não precisam de salvação, de perdão, porque elas não se acham pecadoras. Por isso que elas não existe festa no céu. Só existe festa no céu para aquela pessoa que entende que é pecador e que reconhece que precisa de Jesus. Agora, 99, ou seja, 99% das pessoas acham que não precisam de salvação, porque não são pecadores. Então, Jesus veio buscar os pecadores ao arrependimento, gente. Quem são esses pecadores? Todos. Não há um justo sequer. Então, Jesus estava sendo irônico. Jesus estava sendo irônico. Isso aqui é uma ironia. Não existe um justo sequer. Então, o problema dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, era que eles não produziam frutos de arrependimento. Eles não acreditavam que precisavam de arrependimento. Porque eles se achavam santos. Talvez você entendeu essa mensagem aqui totalmente diferente. Ensinaram para vocês de outra forma, mas não, isso aqui é uma ironia. Ironia. A gente chama de ironia retórica. É quando você faz uma ironia, na verdade, querendo que a pessoa entenda, ela mesma tire a conclusão. Eu vim pelos pecadores, não para os justos. Já que vocês são justos, eu não vim para vocês. Era uma ironia. Então, Jesus estava ironizando eles, tipo, vocês estão falando que eu como com pecadores, mas eu vim para buscar pecadores. Agora, já que vocês se acham santos,
Eu não vim por vocês. Mas eles não eram santos, porque não existia nenhum justo sequer. Então, isso aqui serve para a nossa vida? Serve. Cuidado para você não se tornar um fariseu e achar que você não precisa mais de misericórdia, de graça, que você agora é um santo e que você não tem pecado. Cuidado com isso, tá bom? Que Deus te abençoe, não caia da graça de Deus. Cair da graça é exaltar o seu coração a ponto de você achar que você é um justo, que você não precisa mais de misericórdia. Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua vida, porque na humildade, a Bíblia diz que a graça é para os humildes, aqueles que reconhecem os seus próprios erros. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.